O propósito dessa apresentação é dar algumas ideias a respeito do nosso curso do MDiv. Basicamente, o curso tem 3 etapas. Na primeira etapa, você faz as disciplinas chamadas básicas, que são a metodologia do trabalho científico, introdução à teologia de João Calvino e cosmovisão reformada. Essas 3 disciplinas, elas são obrigatórias para todas as linhas de pesquisa. A segunda etapa consiste da disciplina que é básica para a sua habilitação. Por exemplo, se você está na habilitação de Antigo Testamento, a disciplina básica para você é Teologia Bíblica, PAT 301. Se você está na área de Sistemática, a básica para você é a TST 301. Veja que todas as básicas das habilitações, elas têm o número 300. Se você está na área de aconselhamento, a sua básica é PAC 301. E assim por diante. Cada uma das habilitações tem a sua disciplina específica e obrigatória, com o número 300. Depois que você faz a disciplina básica da habilitação e as 3 básicas gerais, você inicia então o período para fazer as 8 disciplinas restantes. E depois é que vem o estudo dirigido e, finalmente, a monografia. Basicamente, o aluno ele pode fazer no primeiro ano as 3 básicas, mais a primeira específica da sua habilitação. No segundo ano, ele faz mais 4 disciplinas. E no terceiro, ele conclui as disciplinas eletivas, restando o quarto ano para ele fazer o estudo dirigido e a monografia. Em alguns casos, dependendo do aluno, dependendo da disponibilidade de tempo que ele tem, ele pode, se ele quiser, antecipar o estudo dirigido para colocá-lo após a 8ª disciplina concluída com sucesso. Quando isso acontece, o aluno então já tem, desde o início do terceiro ano, um envolvimento com a pesquisa por meio do estudo dirigido. E o quarto ano ele pode dedicar exclusivamente para a monografia. Nesse primeiro período, onde as disciplinas estão aí destacadas em branco e amarelo, o aluno tem um orientador de programa que basicamente ajuda o aluno a escolher quais disciplinas melhor atenderão o seu interesse de pesquisa. Esse é o orientador de programa. Depois que ele começa o estudo dirigido e a monografia, ele tem um orientador de monografia de conclusão, que é a pessoa que irá assisti-lo mais diretamente no trabalho da monografia. Vamos pensar um pouco agora sobre a distinção entre estudo dirigido e monografia. Algumas perguntas geralmente acontecem neste sentido. A primeira delas é o estudo dirigido ou leitura supervisionada. E a outra pergunta muito comum é como fazer o relatório de leitura. Em primeiro lugar, o estudo dirigido ele é parte desta 4ª etapa que você prepara para a monografia. Leitura supervisionada é uma modalidade em que um módulo ele pode ser oferecido no Jumper. São 2 coisas bem distintas e esta apresentação tem a ver apenas com o estudo dirigido. Vamos ver algumas dicas de como fazer e o que esperar nesse estudo dirigido. Primeira coisa, você tem que ter um tema para iniciar o estudo dirigido. Então, imagine que o seu tema seja este: qual o impacto que a cultura brasileira tem na proclamação do nome de Cristo em nossa sociedade? Vamos dizer que esse seja o seu tema. Vamos imaginar que a sua habilitação seja missões urbanas. Então, se a sua habilitação é essa, as pessoas que provavelmente lhe assistirão na condução do estudo dirigido e posteriormente na monografia
será um desses 3 professores, dependendo da demanda, dependendo do tempo e de quantas pessoas eles já estiverem trabalhando na ocasião em que você solicitar. Depois, o coordenador do curso irá apontar um desses professores para orientá-lo. Lembrando a distinção básica entre orientador de programa e orientador de monografia de conclusão. Nós estamos falando agora do orientador de monografia de conclusão. Então, nesse caso, será um professor da área que será designado. Segundo passo é a definição do plano de leitura. O plano de leitura, obviamente, ele tem a ver com o seu tema. Então, o seu tema sendo este, qual o impacto que a cultura brasileira tem na proclamação do nome de Cristo em nossa sociedade, você então irá solicitar ao coordenador do curso, no caso do MDiv, professor Daniel, e ele lhe enviará um formulário que você deverá preencher com os seus dados e também com os livros e artigos acadêmicos que você gostaria de ler. Lembrando que é importante e é obrigatório que o aluno ele apresente e leia um total de 1000 páginas, e nessas 1000 páginas, 50% delas tem que ser artigos acadêmicos. Isso não é uma opção, isso é obrigatório. Então você precisa consultar os artigos acadêmicos. O aluno, então, nesse número que aparece aqui, deve ser um total de 1000 páginas. Caso o aluno não consiga encontrar essas 1000 páginas, ele pode deixar o número em aberto e o seu orientador irá então preencher com sugestões para que chegue a esse total de 1000 páginas. Quando você ler um livro, por exemplo, o caso desse primeiro, você pode dizer que deste livro você lerá as páginas 115 a 144, um total de 29 páginas. Nesse livro, você pode dizer que você lerá o livro inteiro, 150 páginas, e assim por diante, o total vai sendo atualizado aqui embaixo. Terceiro passo é como prestar o relatório do estudo dirigido. O relatório do estudo dirigido, eu não canso de dizer, ele não é um resumo do livro. O que é o relatório do estudo dirigido? Imagine que você esteja lendo este livro. E a primeira coisa que esse relatório tem que constar é uma descrição completa do livro. Nessa descrição, você irá colocar o nome do autor, o título, a data de edição da obra que você está lendo, o número de páginas e, muito importante para o estudo dirigido, os tópicos que aparecem na ficha catalográfica deste livro. Esses tópicos foram sugeridos pelo autor ou pela pessoa responsável em catalogar o livro. Então, isso é muito importante. Em segundo lugar, você tem que apresentar um esboço. O esboço é exatamente aquilo que está no sumário do livro. Nesse caso, o esboço desse livro é exatamente este aqui. Então, são 6 capítulos, exatamente como eu encontro nas páginas iniciais do livro. Então, de volta, você vai agora, depois de ter exatamente copiado o esboço, você vai selecionar alguns argumentos. E veja como isso funciona. Imagine que você esteja lendo no capítulo 2 desse livro e você encontrou alguma coisa interessante para a sua pesquisa. Então você vai trazer isso e colocar dentro da estrutura de esboço do livro. Então aí está uma citação. No caso, se a citação for em inglês, você já aproveita e faça uma tradução, ou peça alguém para fazer uma tradução. E o mais importante, coloque acima da citação como você pretende utilizar esse trecho que você retirou. Nesse caso, por exemplo, você pode dizer que você pretende contestar este argumento de Carson com a obra de Horton, 1998, página 56. Isso é apenas um exemplo. E também você pretende retornar
nesse tema na conclusão da sua monografia. Então veja, ao retirar uma parte da leitura que você fez, você já tem antecipadamente uma ideia de como esse texto será utilizado e como que você pretende interagir com essa citação. Depois que você faz isso, veja só como que isso pode ser utilizado na sua monografia. Isso aqui é o texto já da sua monografia. Algo semelhante pode ser redigido. Então, quando Carson avaliava o impacto da teologia bíblica no pensamento de Richard Niebuhr, sua conclusão aponta para a abrangência como principal motivo do sucesso da obra. Uma das razões, e aí você já cita exatamente como você havia traduzido anteriormente. E, na sequência, você faz o que você prometeu fazer. Esta opinião, contudo, é contestada por Horton, que vê a contribuição de Niebuhr e assim por diante. O relatório final do estudo dirigido tem que ser exatamente como você está vendo aqui. É uma lista de tópicos e abaixo de cada tópico uma sequência de argumentos seguidos com a finalidade que você quer para cada um desses argumentos dentro da sua monografia. Então, o estudo dirigido ele é bastante associado com a monografia. A questão é, você está pronto para fazer isso? Se você já concluiu 8 disciplinas e já tem nota de todas elas, você então está habilitado para começar o estudo dirigido. E também se você já tem uma definição de um tema para a sua pesquisa. Com essas duas coisas em mãos, você pode então solicitar ao coordenador do programa, no caso do MDiv, professor Daniel, o formulário que lhe dará acesso a essas informações e o início do estudo dirigido. Então, solicite ao coordenador, aí está o e-mail, e você receberá um formulário que você está vendo aqui na tela. Neste formulário, preencha as informações suas pessoais aqui, coloque neste espaço uma rápida descrição do tópico da sua dissertação. O que é que você pretende escrever? E na sequência, na lista abaixo, você comece a compilação das leituras que você pretende. E lembrando que você precisa ler 50% delas, artigos acadêmicos. Daqui então para diante, você inicia o processo de pesquisa.